A paz do Senhor para você que está acompanhando esta aula de número 8, o herói de coração quebrantado. Nessa revista, nesse trimestre, estamos falando a respeito de alguns heróis que passaram pela história da igreja, deixaram alguma marca, deixaram alguma influência e algum legado para nós. E especialmente hoje nós falaremos sobre um personagem de um país que às vezes é esquecido, né? Em muitos aspectos, que é o Evans Roberts, um protagonista ou um grande nome do avivamento que ocorreu no país de Gales entre 1904 e 1905. Para introduzir, né, a vida desse homem, desse grande homem de Deus, nós podemos fazer uma breve introdução sobre quem foi Evan Roberts. Evans Roberts, ele era filho de Henry e Hannah Roberts, nasceu em 1878, em um lugar chamado Lughor, né? Swansea, lá no país de Gales, né? Um país que faz parte do Reino Unido, aquela ilha onde se encontra também a Inglaterra, tá? Ele era de uma família pobre, tá bom? Seu pai, ele era minerador de carvão e, talvez, para alguns irmãos que não saibam, essa é uma das profissões mais perigosas do mundo, você descer até as minas para extrair carvão. Especialmente naquela época, porque você não tinha tanta tecnologia, tanta segurança do trabalho, digamos assim. Então, acontecia-se muitos acidentes, muitos incidentes e até óbitos dentro dessas minas, tá? Tanto é que o pai de Evans, né, o Henry Robert, ele sofre um acidente nessa mina de carvão onde eu trabalhava, o que fez com que Evans tivesse que trabalhar aos 9 anos de idade na mesma mina de carvão. Naquela época, você pode estar se estranhando, né? Mas um menino de 9 anos, mas naquela época não existia leis que protegiam crianças de trabalhos perigosos, né? Tanto que a partir dessa idade dos 9 anos até os 23, ele trabalha nessa mina de carvão, ao lado do seu pai, e tanto é que dos 12 para frente ele teve até que largar a escola para trabalhar em tempo integral nessa mina de carvão, porque ele era de uma família muito pobre. Mas é interessante porque justamente aos 13 anos, né, na adolescência, claro que naquela época o conceito de adolescência era um pouco diferente, mas ele começa a buscar a Deus de uma maneira muito intensa, com orações, com jejuns, busca essa que o levou a ser um dos protagonistas, um dos grandes nomes do avivamento lá no país de Gales. Evans morre em 1951, né? Então, ou seja, nós estamos falando menos de 100 anos atrás, né? Mesmo Evans, ele devotou toda a sua vida em prol de um avivamento para que Deus avivasse a igreja de seu país, tá? Como nós falamos anteriormente, a profissão de minerador de carvão, ela é extremamente perigosa. E Evans, assim como outros mineradores, ele viu muitos acidentes, presenciou muitos acidentes, mas incrivelmente nenhum com ele. Tanto é que certa vez houve uma explosão bem aonde ele trabalhava, só que não era o seu turno de trabalho. Sendo assim, ele escapou desse acidente. Porém, a sua Bíblia, que ficava no seu local de trabalho, ficou toda chamuscada. E ao encontrá-la, depois de algum tempo, ele viu que essa Bíblia que foi queimada parou aberta em 2 Crônicas, capítulo 6. Se você abrir a sua Bíblia e ler, você vai ver que 2 Crônicas, capítulo 6, é a oração que Salomão faz na inauguração do Templo de Jerusalém.
E essa oração ela é muito interessante, convido a você a ler o capítulo 6 de 2 Crônicas, porque o rei Salomão ele dá algumas ênfases nessa oração. Primeiro, ele clama a Deus por sua presença, versículo 18, ele faz várias súplicas a Deus, ele clama pela nação de Israel, versículo 24 ao 31, e ele pede o favor de Deus para aquele lugar, para Jerusalém e para Israel, versículo 40 ao 42. É interessante porque muito dessa oração de Salomão molda o que Evans vai pedir a Deus nas suas orações, nos seus jejuns, na sua busca por Deus. Ou seja, tudo isso, a presença de Deus na nação, o favor de Deus na nação, no caso de Evans, para o país de Gales, ele pede da mesma forma que Salomão. Após essas experiências de livramento, Evans conclui que Deus tinha um chamado na vida dele. Ele conclui que não era comum ter tantos livramentos de morte, especialmente esse onde ele certamente teria morrido se fosse no seu turno. E a partir daí ele começa a buscar a Deus ainda mais, ainda mais, ainda mais. E nessa busca ele pede especialmente um enchimento pessoal do Espírito Santo e um avivamento para o país de Gales. É interessante nós lembrarmos que nessa época que Evans começa a pedir por isso, não havia ainda o que nós chamamos de o pentecostalismo moderno, ou seja, o movimento que começa lá na Rua Azusa, que estudaremos algumas lições para frente, ainda não tinha acontecido quando Evans começa a buscar o Espírito Santo. Então nós estamos falando de alguém que busca o Espírito Santo em meio a uma igreja que não tinha a prática de buscar o Espírito Santo dessa maneira, de buscar o Espírito Santo de uma maneira um pouco mais intensa, no sentido de receber esse enchimento do Espírito Santo. Foi algo que o Espírito Santo colocou no coração de Evans e ele buscou com afinco. Entre essas intensas orações de Evans, essas intensas buscas pelo Espírito Santo, Evans tem uma experiência na noite de 1903. Ele, ajoelhado em sua cama, ele ora pedindo pela presença de Deus, pelo enchimento do Espírito Santo. E ele relata depois que ele sentiu uma presença de Deus de uma maneira tão forte, o envolvendo, que ele começou a sacudir e a tremer. Tanto é que ele teve que se arrastar até sua cama, porque ele sacudia e tremia com muita intensidade. E essas experiências começaram a se tornar mais e mais frequentes, tanto que seus parentes perguntavam para ele o que estava acontecendo com ele, imaginando ser uma doença ou alguma coisa, e ele simplesmente dizia que era algo indescritível. Claro que hoje, com um pouco mais de conhecimento no assunto e partindo também da contribuição que o pentecostalismo nos deixou, nós entendemos que Evans estava passando por uma experiência com o Espírito Santo. Talvez naquela época ele ainda não sabia muito bem como lidar com essa presença, como lidar com essa presença tão maravilhosa. Mas hoje nós temos uma contribuição teológica e missiológica a respeito dessa presença envolvedora do Espírito Santo. Nós podemos ler isso, ou entender isso como a mesma promessa feita por Jesus lá em Atos capítulo 1, versículo 8, de que o Espírito Santo desceria, de que o Espírito Santo faria morada na vida daquele que cresce, na vida daquele que seguisse a Cristo. Mas é interessante porque Evans, ele busca a Deus de uma maneira verdadeira e de uma maneira muito intensa. Tanto é que ele relata que Deus o acordava às 1h da manhã e ele permanecia em oração da 1 até às 5 da manhã, e isso durante
alguns meses, todos os dias. Note que Evans queria de fato aquele enchimento do Espírito Santo. Não era um pedido ou uma oração esporádica de Evans, mas algo que ele buscava diariamente, várias horas por dia. Isso é uma lição para nós, não é? Isso é uma lição para nós que nós devemos estar atentos ao que Deus está falando conosco e nós devemos estar sedentos por buscá-lo, sedentos por esse enchimento e essa presença de Deus nas nossas vidas. Devemos estar sedentos em orar a Deus, buscar cada dia mais e mais conhecimento da sua palavra, mais e mais a presença de Deus nas nossas vidas. E não somente em algumas orações esporádicas ou no culto quando nós vamos para a igreja. E toda essa busca de Evans, não só dele, obviamente, mas com uma influência muito grande dele, gera um avivamento em todo o país, em toda a região onde ele morava. Tanto é que entre 1903 e 1904, ali as fontes elas discordam um pouco a respeito de qual é a data certa. Evans começa a estudar para o ministério numa cidade chamada Newcastle-Emlyn. É uma cidade no oeste de Gales. E ali ele fica sabendo, por intermédio de outros alunos, que Deus estava fazendo uma obra muito diferente numa cidade chamada Newquay. Não sei se essa é a pronúncia correta. Era uma cidade no litoral de Gales. E Evans, ouvindo aqueles relatos de um mover do Espírito Santo, onde as pessoas sentiam de fato a presença envolvedora, como ele sentiu também, ele enxerga que talvez isso fosse a resposta para as suas orações. Tanto é que um ministro presbiteriano galês, um grande evangelista da época chamado Seth Joshua, que era um dos participantes desse movimento que estava acontecendo, ele seguiu para uma cidade próxima de onde Evans estava estudando, uma cidade chamada Blaenannerk, para pregar ali naquela cidade. E Evans pediu permissão para o diretor de ir nessa pregação, ele e mais alguns colegas que estavam estudando. E ao chegarem lá, eles participaram da primeira reunião e no fim da primeira pregação, antes de dar um intervalo para tomar um café, né, era comum naquelas ocasiões, o ministro fez a seguinte oração: Senhor, dobra-nos. Que em galês seria uma expressão, esse dobra-nos seria uma expressão não só de dobrar no sentido físico, né? A palavra no galês, que é a palavra plig, não tem o sentido apenas de dobrar no sentido físico. É uma palavra que tem um sentido muito mais profundo do que isso. Significa derreter, moldar, dar forma, no sentido de barro nas mãos do oleiro. Não só dobrar, mas quebrantar. É aquela função de você fazer o que você quiser com algum material. E quando o Seth Joshua, o pregador que estava ali, falou essas palavras, isso tocou muito no coração de Evans. Mas eu quero, antes de falar sobre a influência que essas palavras teve no coração de Evans, chamar a sua atenção de que Deus estava construindo toda aquela circunstância. Deus estava guiando Evans para que ele estivesse ali, ouvisse aquela palavra, ouvisse aquela mensagem. Veja como é tremendo o agir de Deus nas nossas vidas. Ele vai nos guiando, vai nos
pastoreando até onde Ele quer que nós estejamos. Veja que Evans estava ansioso pelo enchimento do Espírito Santo. E esse anseio pelo Espírito Santo fez com que o Espírito Santo tocasse no seu coração para ir a essa reunião na cidade de Blaenannerk. O mesmo Espírito Santo que toca no coração de Evans para estar ali, também usa o pregador Seth Joshua para falar ao seu coração. Perceba que o Senhor está quebrando o coração de Evans, está quebrantando o coração de Evans, assim como o Senhor disse lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 4, de que ele desejava que o povo fosse como esse vaso nas mãos do oleiro. O Senhor estava moldando o coração de Evans. E Deus estava quebrando o coração de Evans para colocar um melhor no lugar, colocar um coração melhor no lugar, um coração mais ansioso, que tivesse mais anseio pelo Espírito Santo. E assim, após Evans ouvir essa frase, essa oração, Senhor, dobra-nos, molda-nos, quebra-nos, quebranta-nos, Evans vai dizer que sentiu uma força muito viva entrando no seu peito. E ele diz que ele perdeu o fôlego. Diz que as pernas ficaram trêmulas, que ele caiu de joelhos. Ele suava muito e as suas lágrimas jorravam. Ele vai dizer que ele achou que ele estava sangrando. Era terrível por uns 2 minutos, disse ele. Então ele clama, dobra-me, dobra-me, dobra-me. E ele vai dizer ainda que ele sentiu que era Deus enviando o seu amor para dobrá-lo, porque ele não estava conseguindo compreender qual que era o propósito de Deus na vida dele. E ele diz que depois que ele foi dobrado, depois que ele foi quebrantado, ele sentiu uma onda de paz invadir o seu interior. É maravilhoso isso, não é, irmãos? É maravilhoso como Deus age nas nossas vidas, quebrando aquilo que nós achamos que é o propósito correto, quebrando aquilo que nós achamos que é o caminho, o propósito correto, mas construindo, moldando algo novo no nosso coração, moldando e conduzindo-nos para um caminho melhor, para um rumo melhor, que é a vontade dele na nossa vida. E ao mesmo tempo que ele sentia tudo isso, ele relata depois que a igreja ou a congregação onde ele estava cantava com entusiasmo. Estou chegando, Senhor, a ti. E ele diz que ele ouvindo esse hino, algo veio no seu coração, que era o dia do juízo final. E ele começou a sentir no seu coração uma compaixão muito grande para que todas as pessoas que não conhecessem a Cristo, que não conheciam aquele mover do Espírito Santo, ele sentia que daquele dia em diante ele teria que pregar essa mensagem, mensagem de salvação, mensagem de renovação pelo Espírito Santo, porque ele dizia consigo mesmo, o Senhor está chegando. Nós podemos analisar esta experiência de Evans em alguns pontos, tá? Claro que eu não estou sendo aqui um crítico de experiências, mas nós podemos ver o agir de Deus em alguns pontos da vida de Evans. Primeiro, Evans teve uma grande consciência do pecado que o assolava. Podemos ler isso na Bíblia. A mesma consciência que bateu em Evans, bateu também lá no rei Davi, no Salmo 51, versículo 3 e 4. Segundo, Evans foi quebrantado pelo próprio Deus, amassando seu coração para colocar um novo no lugar. Como nós lemos lá em Ezequiel 11:19, Deus quebra o coração e coloca um de carne, coloca um melhor no lugar. Deus colocou paz no coração de Evans. Evans sentiu que o pecado já não dominava, que o pecado já não tinha poder sobre ele, que o Espírito Santo o guiava.
Assim, o reino de Deus se tornou prioridade total na vida de Evans. Tanto que o mesmo ele dedica toda a sua vida à obra de Deus, ao reino de Deus. Nós podemos ver que tudo isso culminou ao que Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, porque, em primeiro lugar, reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Note que se você não tiver uma consciência de pecado, se você não tiver uma consciência de que aquilo que você é não basta para você fazer a obra de Deus, nada vai acontecer nas nossas vidas. Agora, a partir do momento que nós tomamos consciência de que nós somos pecadores e de que sem o Espírito Santo nós não somos nada, aí Deus começa a trabalhar de uma maneira diferente nas nossas vidas. E da mesma forma com que Deus tocou e transformou a vida de Evans, Evans começa a pregar essa mensagem. Evans começa a espalhar essa mensagem. E as pregações de Evans, se nós formos analisar, elas são bem simples, tá? Não no sentido de pobres de sentido, mas no sentido de ser uma mensagem direta ao coração. Uma mensagem que não tinha muita firula, digamos assim. Era uma mensagem simples. O primeiro ponto da mensagem de Evans era confissão e arrependimento. Devemos, assim como Evans, ter consciência de pecado. Mas aqui vai um ponto muito importante para nós. A consciência de pecado não é somente aqueles pecados, me perdoem a expressão, aqueles pecados grandões, ou aqueles pecados que geram mais consequência, ou aqueles pecados que escandalizam mais. Claro, esses também, mas não somente esses, mas aqueles pecados que nós cometemos nas pequenas coisas, que muitas vezes são normalizados pela sociedade. Por exemplo, Tiago, capítulo 4, versículo 17, vai dizer que quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, vai dizer que não orar pelos outros é pecado. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 9, assim como Gálatas, capítulo 1, versículo 10, vai dizer que fazer acepção de pessoas ou tentar agradar aos homens ao invés de agradar a Deus também é pecado. Mentir, Colossenses 3, 9, vai dizer que é pecado também. E tantos outros que nós poderíamos ficar aqui bastante tempo citando. Então, nós temos que ter consciência não somente daqueles pecados que parece que geram uma consequência muito grande, mas aquele pecado que também passa batido, que também a gente às vezes nem pensa sobre ele. Confissão e arrependimento. Temos que nos arrepender desses pecados também. O segundo ponto das pregações de Evans é a reconciliação, ou seja, o perdão de pecados é algo essencial no reino de Deus. Tanto é que nós dissemos, ou muitas pessoas dizem, que o perdão de Deus, ele é gratuito. Claro, ele é gratuito. Deus morreu numa cruz para nos redimir do pecado. Mas lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, Cristo ele coloca uma condição para nos perdoar. E qual que é essa condição? Perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar aqueles que nos prejudicaram. Então, o próprio Jesus vai dizer, se você perdoar aquele que te ofendeu, Deus te perdoa. Mas se você não perdoar aquele que te ofendeu, Deus da mesma maneira não vai te perdoar. Então, a reconciliação, o perdão dos pecados é essencial no reino de Deus. Terceiro ponto. Obedeça ao Espírito imediatamente. Obedecer ao Espírito Santo é obedecer a Deus, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é também o próprio Deus. Jesus diz lá em João 14, versículo 15, que quem
o ama, obedece os seus mandamentos. E obedecer a Cristo é também obedecer ao Espírito Santo. Quarto ponto, confesse a Jesus publicamente. Devemos confessar Cristo diante dos homens, como diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33. Não podemos tornar isso também uma tradição vazia, mas confessar a Cristo diante dos homens é mostrar ao mundo, declarar ao mundo que você agora faz parte de um reino, que você agora faz parte de um corpo e de uma família, onde o cabeça é Cristo, onde o Pai é Deus. Você está, quando aceitamos a Jesus, quando nos entregamos a Ele, nós temos que confessar, nós temos que dizer, declarar, olha, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Não podemos ter vergonha de nos declarar filho de Deus. E também não temos que ter vergonha do Evangelho de Cristo. Podemos ler isso lá em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Note, como eu falei anteriormente, a pregação de Evans era simples, direta, mas com autoridade. Autoridade vinda do Espírito Santo. Autoridade essa que vai dizer na palavra de Deus que o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence as pessoas do seu pecado através da pregação da palavra de Deus. Claro, ele tem outros meios, mas o principal método que o Espírito Santo usa para falar com as pessoas é a palavra de Deus. A partir dessa busca incessante de Evans pelo Espírito Santo, orações, jejuns, um anseio pela presença de Deus, uma pregação simples, direta e com autoridade do Espírito Santo, aquele país experimentou um avivamento que durou pouco tempo, 1904 a 1905. Mas os efeitos desse avivamento ecoam até os nossos dias. Vejamos aqui alguns resultados desse avivamento. Primeiro, salvação de almas, tá? A primeira coisa que temos que ter em mente é que Deus quer salvar. Deus quer salvar pessoas que estão no mundo, que estão perecendo nas trevas. O avivamento do país de Gales, ele seguiu essa premissa. Estima-se que nos primeiros 6 meses de avivamento, mais de 100.000 pessoas aceitaram a Jesus. E é interessante porque o próprio Espírito Santo tinha dito isso a Evans. Após alguns dias, depois daquela reunião na cidade de Blaenannerke, onde Evans ouve o Espírito Santo dizer a ele, dobra-nos, Senhor, dobra-nos, Evans começa a orar ainda mais, ainda mais, ainda mais. E ele diz que certa noite, depois da meia-noite, Evans voltou para o quarto, depois de um período de oração, e o seu colega de quarto, na onde eles estudavam, um homem chamado Sidney Evans, que depois se tornou cunhado de Evans Roberts, e ele foi até para a Índia como missionário. Esse Sidney Evans, ele perguntou para Evans, viu que o seu rosto estava brilhando e perguntou, olha, o que aconteceu com você? E Evans respondeu, acabei de ter uma visão de todo o país de Gales sendo elevado ao céu. Estamos para ver o maior avivamento que esse país já experimentou. E o Espírito Santo está chegando. Precisamos estar prontos. Em seguida, ele olha para Sidney e ele pergunta a Sidney, você acredita que Deus possa nos dar 100.000 almas? E foi o que aconteceu 6 meses depois. Quando começa o avivamento, em 1904, 6 meses depois, 100.000 pessoas já tinham aceitado a Jesus Cristo. É nisso que nós temos que pensar, isso fica também uma lição para nós.
que tudo aquilo que nós fazemos na igreja, ele tem que edificar a igreja, mas também tem que salvar pessoas, tem que pregar o evangelho àqueles que estão do lado de fora, perecendo nas trevas. É interessante porque C.S. Lewis ele vai dizer que o coração do homem tem um buraco, um vácuo, que é exatamente do tamanho de Deus. E alguns dizem que quando alguém vai até, um exemplo aqui, quando alguém vai até um prostíbulo, uma casa de prostituição, essa pessoa, ela não está buscando uma prostituta, mas ela está buscando Deus no lugar errado. Quando a pessoa vai até as drogas, ela não está buscando as drogas, ela está buscando satisfazer esse buraco que tem dentro de si, mas no lugar errado. Ou seja, quando a pessoa vai até a prostituição, quando a pessoa vai até as drogas, quando a pessoa vai até o álcool, quando ela vai aos vícios, ao dinheiro, ao luxo, aos ídolos dessa vida, ele não está buscando necessariamente essas coisas, mas ele está buscando a Deus, só que no lugar errado. E claro, todas essas coisas não preenchem o buraco que tem dentro de cada um de nós. Esse buraco, esse vácuo só pode ser preenchido por Deus. E nós temos isso. Nós que servimos a Deus, nós sabemos disso, nós temos esse remédio. Nós temos aquilo que todos estão buscando. Desenfreadamente, no lugar errado, se enganando, mentindo para si mesmo, dizendo que está se satisfazendo nos prazeres mundanos, mas não estão. A verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer está no Senhor. Além da salvação de almas, o avivamento ele tem alguns efeitos sociais no país de Gales que foram muito marcantes. O álcool naquele país era o maior vício que existia. Era disparado o maior problema social, digamos assim, porque muitas pessoas estavam entrando no alcoolismo. Só que a partir desse avivamento, muitas pessoas aceitam a Jesus, são impactadas por esse avivamento e começam a largar a bebida, largar o álcool, fazendo com que muitos bares fechassem, muito da criminalidade diminuísse, as relações de trabalho começaram a mudar também, além do álcool, além do abandono da bebida, também as relações de trabalho começaram a mudar para um padrão mais bíblico, como nós podemos ler lá em Efésios, capítulo 6, versículo 5 ao 9, fazendo com que o país fosse mais justo, pessoas vivessem melhor, tinha um país mais produtivo. As famílias elas foram afetadas muito positivamente, porque os maridos que antes ficavam nos bares bebendo, agora eles não estavam mais nos bares, eles estavam em casa, cuidando das suas esposas, cuidando dos seus filhos, educando os seus filhos, sendo um verdadeiro sacerdote do lar. Note que o avivamento do Espírito Santo, ele pode rapidamente mudar, transformar uma cidade, um estado e até um país e quem sabe o mundo inteiro. A palavra de Deus, ela é muito mais eficaz do que programas governamentais, do que formatos sociais. A palavra de Deus, ela transforma o cerne do problema. Ela age no cerne do problema, que é o pecado do ser humano. Além disso, aquele avivamento ficou marcado por algo muito interessante, como outros também foram marcados por isso posteriormente, mas as reuniões que aconteciam ali, os cultos, tinham hora para começar, mas não tinha hora para acabar. Foram reuniões e reuniões quase que ininterruptas, iam à madrugada no outro dia. Por quê? Porque as pessoas estavam sedentas pela palavra. Nós podemos ler isso no Salmo 27, versículo 4. O próprio Evans,
que se tornou muito conhecido na época, ele ia para uma igreja, pregava, ele saía dessa igreja, o culto continuava nessa igreja, ele precisava ir para outra reunião, em outra igreja, às vezes no mesmo bairro, para pregar. E todas as igrejas, mesmo umas perto das outras, estavam sempre lotadas, né? Porque às vezes você tem alguns cultos que enchem no lugar, mas não enchem todas as igrejas ao redor. No caso do Avivamento de Gales, não. Todas as igrejas começaram a ficar lotadas, com cultos que tinham hora para começar e não tinha hora para terminar. E há relatos de que Evans pregava em várias igrejas no mesmo dia, todas lotadas. O Espírito Santo estava presente nessas reuniões, estava presente, abençoando aqueles que o buscavam de verdade. A história desse grande homem, irmãos, ela nos impulsiona de verdade. Ela nos constrange, nos impulsiona a pensar se nós realmente queremos um avivamento. Muitos têm orado, falado sobre isso, na verdade, sobre esse avivamento. Mas o avivamento só vai vir quando primeiro, e isso quando nós analisamos os avivamentos ao longo da história, pode mudar algum passo, mas o primeiro é sempre o mesmo. Consciência de pecado. Consciência de que nós somos os pecadores. O primeiro passo é sempre esse. Os outros às vezes podem mudar, mas esse é sempre o primeiro passo. Ou seja, será que nós realmente queremos nos arrepender de pecados que às vezes passa batido? Será que nós queremos nos reconciliar com aquele irmão que às vezes fez algo que nós não queríamos? Queremos liberar perdão? Queremos obedecer verdadeiramente o Espírito Santo? Queremos praticar a missão que Deus nos deu? Às vezes eu penso que muitas pessoas falam de avivamento, pensam em avivamento, mas não têm um real interesse no avivamento. Estão muito presas ao seu estilo de vida, que é voltado para si mesmo, sempre voltado para si mesmo. Nós precisamos nos arrepender e clamar para um avivamento, um real avivamento, com arrependimento de pecado, de todos nós, de todos nós. E é muito interessante porque um versículo que marcou muito esse personagem tão importante da história foi 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 14, que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, vendo o primeiro ponto, como eu disse, e orar, e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Amém, meu irmão? Que você tenha recebido essa palavra e que a gravação tenha te dado subsídios para você usar na sua sala, na sua igreja, na sua congregação. E você que é aluno, que está assistindo, espero que essa palavra também tenha te tocado de alguma maneira. Que Deus continue com cada um de vocês, em nome de Jesus.